Acordo cedo, coração cansado, mas ouço a voz que vem do alto. Entre o silêncio e o sol da manhã, te encontro aqui na mesa de comunhão. Enquanto a água esquenta, a alma se aquece. Teu Espírito vem, me fortalece. Com café em Deus, respiro a graça, descanso em Ti. A cada porção Teu amor me invade, e o dia começa com Tua verdade. Não é só aroma, é comunhão. Teu amor desce como unção. Palavras doces mais que o mel. Tua presença é meu céu no papel. O vapor sobe, minha fé também. Começo o dia dizendo amém. Com café em Deus, respiro a graça, descanso em Ti. A cada porção Teu amor me invade, e o dia começa com Tua verdade. Com Jesus à mesa, tudo faz sentido. Café em Deus, meu abrigo preferido. Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E vamos dar continuidade nesse propósito de leitura bíblica durante um ano e pouco. E vamos dar início hoje em Êxodo, Salmos, continuar Salmos e continuar Mateus. Então esse propósito de Gênesis a Apocalipse. E eu te convido a estar conosco nesse propósito. Curta, compartilha, comenta e pega a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra de Deus. Como eu disse, nesse propósito de Gênesis a Apocalipse, vamos dar início hoje no primeiro capítulo de Êxodo, Salmos 51 e Mateus 27. Bora lá para a leitura? Êxodo capítulo 1. Êxodo 1 diz o seguinte: são esses, deixa eu anotar aqui, hoje é março, né? Dia 25. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. Ao todo os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas porém eram férteis, floríferos, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia sobre José. Disse ele ao seu povo:
Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliense aos nossos inimigos, lute contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros, de Pitom a Ramsés, isso mesmo. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios se sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Pua: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. E se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus. Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo o menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Glória a Deus. Aqui nós vemos anos após, a história que nós vimos durante esses dias, a história de José no Egito, onde ele foi próspero, abençoado, onde ele conseguiu trazer toda a sua família, de Jacó e Israel para dentro do Egito e proporcionou uma vida muito boa. Porém, José morreu, todos os irmãos de José morreu, passou-se anos e anos aqui, um novo rei, um novo faraó se ergueu, que não conhecia a história de José, porque havia já passado há muito tempo. E como o povo crescia muito, os hebreus cresciam muito, então eles acharam que em algum momento os hebreus iriam atacá-lo e seriam seus inimigos. E o faraó põe esse cargo pesado. E aí começa a escravidão do povo hebreu dentro do Egito, uma escravidão amarga. Mas nós vemos aqui que quanto mais o faraó oprimia esse povo, mais esse povo crescia, mais esse povo prosperava. E a questão de prosperidade não é só em bênçãos materiais. A questão de prosperidade é relacionamento com o Senhor, é bênção dentro de como mulheres, filhos. Então, quanto mais eles eram oprimidos, mais ele crescia. É que nem pão. Quanto mais bate, mais cresce. Então, fique em paz. Se estão te batendo, fique em paz. Quanto mais bate, mais cresce. Mas cresce não é o teu ego, não é a tua vaidade, não é você poder subir e pisar em cima. O que mais cresce é a tua fé, o teu amor,
a tua misericórdia. Quanto mais bate em você, se você estiver firmado em Jesus Cristo, quanto mais bate em você, mais você cresce em graça, mais você cresce em fé, mais você cresce em confiança, mais você cresce em amor. Glória a Deus. E aqui nós já vemos que havia uma profecia desde Gênesis, que nós vimos. No começo de Gênesis havia uma profecia do descendente da mulher. Do descendente. E esse descendente é o Messias. Então nós vemos aqui também o Satanás ele tomando um caminho para tentar atrapalhar o projeto do Senhor. Ele deduzia que em algum momento da história surgiria um Messias, um libertador. E ele tenta, por alguns momentos da história, impedir que esse menino, que esse Messias venha nascer. E através do faraó, por influência de Satanás, o faraó toma essa decisão, que todos os meninos viessem a morrer. É interessante que eu disse ontem que toda a história aponta para uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E essa história também não é diferente. Pega a tua Bíblia e sempre faz aplicação para Jesus e não para você. E na aplicação em Jesus na tua vida, você faz aplicação para a tua vida. O que devo fazer, o que devo melhorar, tendo base nessa história aqui, aponta para Jesus. Eu sei, tenho certeza que vai ser completamente diferente a tua interpretação. Vamos dar continuidade, Salmos 51, né, se não me falha a memória, 51. Exatamente, Salmo 51, deixa eu também anotar aqui. Salmo 51 diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifique-me do meu pecado. Meu Deus. Esse é um salmo de Davi. Esse salmo é um salmo composto por Davi após o seu pecado, lá com Berseba, pecado de adultério. Vou começar de ler de novo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifique-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Olha aqui, meu Deus, olha o que Davi diz aqui. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Nós somos pecadores desde quando nascemos. Sim, uma criança nasce pecadora. Parece ser forte isso, mas como assim, David? Criança é um anjo, não tem pecado. Ela não comete o pecado. Ela não está vivendo o ato do pecado, mas ela nasce com a natureza pecaminosa. Ela nasce com essa natureza herdada de Adão. O pecado natural já habita no ser humano desde o momento que ele é concebido. Davi está dizendo isso. E nós entendemos, David, mas é Davi dizendo, mas eu entendo que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Então, é Deus falando através de Davi com uma caneta na mão. Ele diz, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo no coração. No íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me
com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Tem um hino da harpa, né? Mais branco que a neve. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Meu Deus! Olha que interessante, no Antigo Testamento, na primeira aliança aqui, no Primeiro Testamento, o Espírito Santo de Deus já habitava no homem. É claro que eram alguns seletos homens, né? Como reis, sacerdotes, profetas. Não era para todos, que nem é hoje. Não que todos hoje tenham o Espírito Santo, só tem o Espírito Santo aquele que entrega a vida a Jesus. Aquele que entrega a vida, confessa a Jesus como seu único e fiel Salvador, e que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus enviado, o Deus encarnado, este recebe o selo da promessa. Esse recebe o Espírito Santo. Mas Davi está dizendo, não me expulsas da tua presença, nem tiras de mim o teu Santo Espírito. Meu Deus, devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agrades em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. É isso que agrada a Deus, é quebrantamento. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e do novilho serão oferecidos sobre o teu altar. Meu Deus, que salmo maravilhoso. Um salmo onde Davi, ele, após o seu pecado de adultério com Betseba, sobre as consequências que vêm, devemos lembrar que Deus perdoa. Deus perdoa todos os nossos pecados. Deus perdoa o pecado que cometemos ontem. Deus perdoa o pecado que iremos cometer hoje. Deus perdoa o pecado que iremos cometer amanhã, desde que haja arrependimento, desde que haja quebrantamento de coração. E aqui Davi, após o seu pecado de adultério, e esse pecado gerou consequências, como eu falei, embora Deus perdoe pecado, ele não te isenta das consequências. Cada pecado tem a sua consequência. O pecado de Davi aqui, nesse contexto, foi o adultério com Betseba, e houve consequência. Vontade de espirrar. Como eu falei, né? Se não tiver um espirro durante, sempre tem. Desde quando eu comecei tem um espirro fazendo parte. Não é só o café, não. E como é um vídeo longo, eu fazia em forma de live, então não tinha como editar. E como é um vídeo longo, eu também não tenho tempo para editar. Então esse espirro vai estar aí, faz parte já do devocional. Ele tem que aparecer. E vamos continuar. Então todo pecado, embora Deus perdoe todo pecado, não quer dizer que ele perdoa as consequências. As consequências sempre virão. Se você cometer um pecado, se nós cometemos um pecado ontem,
hoje ou amanhã, mesmo Deus perdoando, põe isso na sua mente, que a consequência virá. Deus perdoou. Deus perdoou. Se você se arrepender e tiver um coração quebrantado, o perdão de Deus é tão maravilhoso que Apocalipse fala que é como se ele tivesse lançado no mar do esquecimento. É como se não existisse mais o teu pecado. Olha só como que Deus é amor e misericórdia. O pecado que nós fazemos contra ele, porque pecado é errar o alvo, quando nós erramos o alvo e pecamos contra ele, e ele nos perdoa quando nós se arrependemos e ele vê em nós um coração quebrantado, como foi o de Davi nesse momento, ele pega aquele pecado e apaga. É como se para Deus não existisse mais. Nós sabemos de onde pecamos, de onde Deus nos tirou, mas para Deus foi tudo renovado, porque os teus pecados ele não se lembra mais, mas pecados esses que você se arrepende. Faça que nem Davi. Poste os teus olhos, a tua cabeça no chão, se arrependa de todo o coração, confesse os teus pecados ao Senhor com o coração quebrantado e faça esta oração, faça esse cântico, esse poema que Davi fez. Senhor, perdoe as minhas transgressões, salva-me dos meus pecados, me purifica, Senhor, me salva, me perdoa e recebe este coração quebrantado. Meu Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia e Ele está pronto a perdoar e salvar a todos que a Ele buscam. Amém? Mateus, se eu não me engano, é o último capítulo de Mateus. Não, ainda não. São 28, né? Nós estamos aqui nos Estados Unidos e essa mudança de clima, né, nós estamos entrando na primavera, saindo do inverno para a primavera, então essa mudança de clima rebenta com todo mundo. É gripe, resfriado, então vocês perdoam aí. Mateus 27. Aqui o texto, a primeira perícope vai abordar sobre Judas ter atentado contra a sua própria vida. Diz o seguinte: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Remorso. Judas não se arrependeu, ele não teve um arrependimento, ele teve um remorso. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel, e a usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador e lhes perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, e nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou:
Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Ou seja, esse cara fazendo um montinho, né? Ó, Barrabás, vamos gritar Barrabás, malditos. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás. Pilatos perguntou, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifiquem. Isso é tão... Aqui, olha só, porque esse mesmo povo que gritou, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, é o mesmo povo que poucos dias antes, quando Jesus entrou por Jerusalém, montado na jumentinha, eles diziam, Hosana, Hosana ao rei que vem, Hosana nas alturas. O mesmo povo que gritou, Hosana, bendito é aquele que vem, gritaram, crucifiquem. Hoje, aquele que te exalta, aquele que te elogia, aquele que te agrada, amanhã, ele vai querer a tua cabeça. Como assim, David? Esse é o pecado que habita dentro do homem. Esse é o pecado que habita dentro do homem. O mesmo povo que gritou, Hosana, bendito aquele que vem, gritou, crucifiquem-o. Um povo completamente manipulado por líderes religiosos. O que nós mais vemos hoje também, dentro de denominações, são fiéis, são membros de denominações sendo manipulados por líderes religiosos, por falsos profetas. Tem homens que se dizem, sou profeta de Deus, e tal, não sei o que, revela o CPF e tal, não sei o que lá. Enganam pessoas, manipulam pessoas simples. Manipulam pessoas que não têm conhecimento na palavra de Deus. A ponto dessas pessoas a fazerem qualquer coisa. A ponto dessas pessoas brigarem para defender esses falsos líderes, esses falsos profetas. Cuidado para que você não seja manipulado por impostor. Cuidado para que você não seja manipulado por um falso líder, por um falso profeta. Cuidado para que você não seja guiado por esses cegos. Que você seja guiado pelo poder do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Ele é o que nos guia. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele já falou tudo o que nós precisamos saber. Todas as promessas que eu e você precisa saber, Jesus já disse. O Senhor já revelou nas Escrituras. O Senhor não precisa revelar o teu CPF. O Senhor não precisa revelar o que vai fazer na tua vida amanhã. Ele só precisa revelar para você a graça que te salva. E já foi revelada. Basta você abrir a sua Bíblia e procurar.
Todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifiquem-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estavam iniciando um tumulto, mandou trazer a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Amém. Sem saberem aqui, eles falaram uma verdade. Que o sangue de Jesus caiu sobre nós, por nós. O sangue de Jesus é o que nos lava. O sangue de Jesus é o que nos purifica. O sangue de Jesus é o que nos transforma. O sangue de Jesus é o que nos salva. Então eles responderam, eles falaram uma verdade. Que o sangue dele, desse Jesus, caia sobre nós. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus e diga que o sangue de Jesus caia sobre mim. Que o poder do sangue de Jesus me revista, me transforma, me redima. Meu Deus. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Jesus usou uma coroa de espinho para que eu e você, através do sacrifício dele, possamos colocar a coroa da vida eterna. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, puseram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve ao rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E isso é interessante porque esse lugar ele tem a forma, né, de uma caveira. Se você dá um Google, você vai ver. Eles deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-lhe, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amém. É o meu. É o teu também? 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e edifica em 3 dias, salva-se. Desce da cruz, se é filho de Deus. Aqui é o Satanás falando, né? Que é o Satanás influenciando essa peste aqui para falar. Isso é tão interessante porque é o mesmo argumento que o Satanás usa com Jesus lá no deserto. Se tu és filho de Deus, se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus, por quê? Porque no batismo de Jesus, a voz de Deus foi ouvida. Quando Deus falou: este é meu filho, ao qual eu me comprazo. Então Satanás se encontra com Jesus no deserto e fala: se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus. E mais uma vez aqui, quando Jesus está na cruz, Satanás usa da pessoa para fazer a mesma pergunta. Salva-se dessa cruz, se é filho de Deus. Ah, meu Deus.
tenha certeza em tua vida que você é filho de Deus. E não importa o que o Satanás diz, não importa o que falam, não importa o que você esteja passando, tenha em mente que você é filho de Deus. Quem disse isso? Ele, na palavra. Porque aqueles que são lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, esses agora são filhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Então, se você crê em Jesus, entregou sua vida em Jesus, caminha no caminho dele, você é filho de Deus. Por mais que o Satanás se levanta e diga, por que você está passando isso? Olha só, se você é filho de Deus, não era para você passar isso. Você é realmente filho de Deus, tenha certeza, porque a palavra te dá poder para ter certeza disso. Você é um filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombaram dele. Os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, mas Deus o salva. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Essa informação é muito importante. Ó. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então os dois ladrões, o da direita e o da esquerda, também insultavam Jesus. E houve trevas sobre toda a terra. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Ele cita aqui o Salmos 22. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus para beber. Esse versículo 48 eu te convido a depois fazer uma pesquisa. Que esponja com vinagre era essa? É terrível. É terrível o que o Senhor Jesus passou por nós. É terrível o que ele passou por amor a mim e a você. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. O véu do santuário, o véu do templo, era uma cortina que separava o lugar santo do santíssimo. E era uma cortina completamente grande e bem grossa mesmo. Precisava de, quando, na época do Antigo Testamento, precisava que o templo, era móvel, precisava de vários homens, levitas no caso, para transportar essa cortina. Então essa cortina é o que separava, o que limitava o acesso do sacerdote e o sumo sacerdote. Quando Jesus morre, esse acesso é aberto. Essa cortina ela é rasgada de cima embaixo, abrindo o caminho para que todos agora tenham acesso ao Pai. É isso que simboliza. E outro, para mostrar que atrás daquelas cortinas não havia mais nada, que a presença de Deus não estava mais lá, que a Arca da Aliança não existia mais lá dentro. Então, quando o véu do templo se rasga, a verdade vem à tona. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. A morte de Jesus foi tão poderosa, eu preciso terminar. A morte de Jesus foi tão poderoso, foi algo sobrenatural, porque os sepulcros se abriram,
terra se fendeu, os mortos ressuscitaram e começaram a andar sobre o povo. Houve ressurreição dos mortos na morte de Cristo. Foi algo completamente sobrenatural. Foi poderoso a morte do Senhor Jesus. A terra tremeu, as rochas se partiram, o sepulcro se abriu e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Eles ressuscitaram, voltaram a viver assim como Lázaro. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto, tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentados ali em frente ao sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos roubando o corpo. Digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montado à guarda, lacraram a pedra. Meu Deus. Glória ao Senhor. Nós vemos aqui, nesse capítulo, o sacrifício de Cristo. A morte, o sofrimento e a morte de Cristo. Por amor. Por amor. Jesus se entregou na cruz. Em Romanos, se não me engano, ele disse: nele não havia pecado, mas se fez pecador por nós. Nele não se encontrava pecado, mas se fez maldito, indo para a cruz por nós, por mim e por você. É pelo sangue de Jesus, é pelo sacrifício de Jesus, é por esse amor de Deus que nós somos salvos. Somos salvos somente através de Cristo Jesus. Nós somos salvos por causa do sangue dele, do sacrifício dele. A única forma de redimir a humanidade. A única forma de perdoar o pecado. O único e suficiente sacrifício foi o de Cristo. É esse sacrifício que nos dá o direito de ser chamados filhos de Deus. É este sacrifício que nos dá a certeza da nossa salvação. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Ele morreu por você, porque Ele te ama e tem um plano para a tua vida. Que plano é? Salvação, vida eterna. A nossa vida
que nós vivemos aqui nesse mundo, quando acabar, terá uma outra coisa. Ou você acha que quando você morrer, acabou a história, você vai entrar num sono profundo e acabou a sua vida. Existe algo além dessa vida terrena. Porque senão a vida não faz sentido. O mundo não faz sentido. Para refletir. Se realmente há uma vida após essa primeira morte, que vida é essa você terá? Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe esta tua quarta-feira e nos vemos aqui amanhã nesse devocional Café em Deus. Que você tenha um ótimo dia. Graça e paz. Fica com Deus. Com Jesus à mesa, tudo faz sentido. Café em Deus, meu abrigo preferido.